Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Net. Você está com Francinete Coutinho no quadro Os Dados do Mestre, trabalhando o sistema Daimon. Se você não sabe o que é RPG de mesa, fica aí que depois da vinheta eu te explico tudo. Então, pessoal, como você sabe, o quadro dos dados do mestre, ele tem como objetivo falar a respeito de sistemas de RPG, tá? RPG de mesa, o famoso RPG tradicional. Se você não sabe do que eu estou falando, RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagem. É um jogo no qual o objetivo é escrever uma boa história. Costuma se reunir alguns amigos, entre eles um ocupa o cargo de narrador, que tem como objetivo criar um mundo fictício onde a história irá se passar, e os outros amigos eles irão desenvolver personagens que irão interagir nesse mundo mágico, vencendo desafios propostos pelo narrador. Achou interessante? Se você achou interessante, aqui no card tem um link para minha playlist, onde explica com melhores detalhes o que é o RPG de mesa. Esse é um estilo de diversão que com certeza vai ampliar a sua maneira de ver o mundo. Você não pode deixar de conhecer. Se você já conhece o RPG de mesa e já conhece o quadro Os Dados do Mestre, você sabe que nós estamos trabalhando hoje com aprimoramentos e perícias no sistema Daimon. No nosso último encontro, a gente falou a respeito dos atributos. Hoje iremos falar a respeito dessas outras duas características do sistema Daimon que permite você criar personagens para viver nos cenários imaginários de RPG de mesa. Vamos lá? Antes da gente começar a falar a respeito dos aprimoramentos, eu queria lhe pedir para, por favor, se inscrever e ativar o sininho, tá? Para que você possa receber outros vídeos como esse. E eu estou tentando bater, né, uma meta, estou tentando chegar aos 500 inscritos, espero poder contar com a sua ajuda nesse quesito. Então, não esquece de curtir e compartilhar para que outras pessoas possam também conhecer o meu trabalho, tá bom? Vamos falar primeiramente o que seria aprimoramento. Aprimoramentos, eles são como se fossem vantagens, habilidades, tá? Que você coloca no seu personagem para que ele seja incomum, para que ele seja diferente dos outros personagens da mesa e dos outros personagens do mundo onde você vai jogar. Na última campanha, vimos os atributos. Os atributos era a descrição, né, do seu personagem no mundo fictício. Aqui, nós estamos apenas melhorando, aperfeiçoando, aprimorando o seu personagem, tornando ele mais diferente, mais especial, tá bom? Para isso, cada jogador, né, humano, ele começa com 5 pontos de aprimoramento. Se ele for um ser sobrenatural, aí existem algumas regras diferentes que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente em outros vídeos, tá? Hoje nós estamos nos dedicando, né, ao caso dos personagens humanos, que é o caso mais clássico, tá? Do sistema. Esses pontos, eles não podem simplesmente serem gastos, você não pode simplesmente chegar. Você tem que combinar com o seu narrador como que eles vão ser gastos, tá? Então, todos os aprimoramentos comprados, eles têm que ser aprovados pelo narrador. O narrador tem que dizer se aquela vantagem vai ou não te beneficiar em termos de jogo, porque não adianta de nada, por exemplo, você comprar o aprimoramento, um aprimoramento, por exemplo, que lhe ajude a disparar armas, né? Se naquele cenário todo mundo luta com espada, tá entendendo? Então, você precisa requerer um aprimoramento interessante para o cenário, só quem vai poder te dizer isso é o narrador.
Outra coisa, vocês têm que construir a história daquele aprimoramento junto. Você tem que explicar para o seu narrador como foi que o seu personagem ganhou aquele aprimoramento, como foi que ele desenvolveu aquela habilidade, aquela vantagem. Se o aprimoramento, por exemplo, for recurso, como foi que ele ganhou esse dinheiro? Se o aprimoramento for um contato ou um aliado, tem que explicar, né, na história do personagem, como foi que ele conheceu aquele aliado, como foi que ele conheceu aquele contato, tá certo? Então, tudo isso aí tem que ser combinado entre você e o narrador para enriquecimento da história e para que os aprimoramentos realmente sirvam a sua função principal, que é tornar o seu personagem único e especial. Lembre-se que para ter acesso a um aprimoramento de nível 2, primeiro você precisa ter um aprimoramento de nível 1. Os aprimoramentos, gente, normalmente, eles podem ser de dois tipos. Você pode ter um aprimoramento de custo único, onde você paga uma determinada quantidade de ponto para ele, por exemplo, paga 2 pontos, e você já tem aquele aprimoramento que ele faz é aquilo. Mas existem outros tipos de aprimoramento que você pode comprar eles gradativamente, né? Por exemplo, o aprimoramento recursos, você pode comprar até o nível 5. Então, recursos 1, recursos 2, recursos 3, recurso 4, recurso 5. Cada nível de recurso vale 1 ponto. E para você ter, por exemplo, recursos 2, você tem que primeiro ter comprado recursos 1. Você não pode pular e ir direto para o recursos 2, tá certo? Se você quer já iniciar com recursos 2, você tem que comprar recursos 1 e recursos 2. Ou seja, você tem que gastar 3 pontos para poder começar com recursos 2, tá? Então, isso é uma característica muito importante que evita que você já inicie com níveis, né, de aprimoramento muito elevados e aí torne a campanha desbalanceada, tá? A gente gasta os pontos de aprimoramento, né, que você ganha em experiência para aumentar aprimoramento já existente, né? Então, vamos supor que não deu para eu comprar o nível 2 de recurso. Eu comprei apenas um nível de recurso, nível 1, e eu evoluí, tá? E agora eu quero subir para o nível 2. Então, em vez de eu gastar 2 pontos para comprar o nível 2, eu gasto apenas 1 ponto e evoluo, subo para o nível 2. Então, veja que é mais vantagem você começar com o nível 1 e depois você evoluir do que você já tentar comprar já o nível 2. Mas, se o seu personagem, por exemplo, ele já é um personagem extremamente rico, aí então é o interessante você gastar aqueles 3 pontinhos e já começar com um recurso bem alto, né? Se você quer ser, por exemplo, um Bruce Wayne, tá bom? Beleza? Mas, gente, ó, nem só de aspectos positivos vai viver o seu personagem, tá certo? Também existe os chamados aprimoramentos negativos, tá? Então, os aprimoramentos negativos seriam como se fossem desvantagem, como se fossem fraquezas, defeitos que o seu personagem tem, ou inimigos, né? Pessoas que perseguem ele, tá? Tudo isso pode ser comprado como aprimoramento negativo. E assim como o aprimoramento positivo, o aprimoramento negativo também tem que ser discutido com o narrador e também tem que constar com o aval dele para que você possa possuí-lo. E aí também você precisa explicar, né? Se eu tenho um inimigo, eu tenho que explicar como eu ganhei esse inimigo. Se eu tenho uma fobia, um medo qualquer, eu tenho que explicar como foi que eu adquiri esse medo, tá? Isso aí vai tornar a sua história mais interessante. Mas por que eu devo ter aprimoramentos negativos? Eu não posso ser perfeito? Bom, ideal, né, que você não queira ser perfeito. Afinal de contas, não existe personagens perfeitos. E aqui entre nós, personagens perfeitos são muito chatos. O que torna os personagens interessantes são hábitos, manias, defeitos. Isso é que torna eles únicos e memoráveis. Normalmente, quando você vai iniciar, você pode escolher até 3 pontos negativos de aprimoramento. E para cada ponto que você gasta, cada ponto negativo que você adquire, você ganha um ponto positivo para comprar aprimoramentos, tá? Então, vamos supor que você pega um aprimoramento negativo de menos 2 pontos. Ele vai te dar mais 2 pontos para que você possa gastar nos aprimoramentos positivos. Então, é bem interessante pegar aprimoramentos negativos, porque você vai poder trocar eles, né,
por aprimoramentos positivos, tá? E muitas vezes você pode fazer isso para poder completar o valor de um kit de perícia, né? Ou para poder comprar um outro aprimoramento que você está desejando. Os kits de perícia, gente, quando a gente for ver perícias daqui a pouco, vocês vão ver que eles não são obrigatórios, tá? Mas são altamente recomendáveis, principalmente para personagens iniciantes, né? Que ainda não sabem equilibrar as perícias, tá bom? Agora vamos ver alguns exemplos de atributo, né? Veja, por exemplo, o caso do atributo, desculpa, gente, exemplos de aprimoramento, desculpa, digitei errado, tá? Vamos ver aqui um exemplo, por exemplo, do aprimoramento ambidestria. O aprimoramento ambidestria, ele vale 2 pontos. Você paga 2 pontos e acabou. Você não pode ser mais ou menos ambidestro, né? Quando eu explicar o que é ambidestria, você vai entender por quê. Ambidestria é a capacidade que o personagem tem de manusear armas e instrumentos, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, com igual eficiência, tá? Então, não há uma graduação de níveis. Você gasta os 2 pontos e você é capaz de lutar com as 2 mãos, ou você é capaz de usar a espada numa mão e a pistola na outra com igual eficiência, tá? Se Deus o livre você perder uma mão, isso não vai te prejudicar, porque você poderá utilizar a outra da mesma forma. Você também pode usar, com essa vantagem, 2 armas brancas ao mesmo tempo, se elas forem pequenas o bastante para ser usada com uma única mão. Algumas armas, né, em Daimon, elas recebem o rótulo de armas de 2 mãos, ou seja, você precisa usar as 2 mãos para poder empunhá-las. Então, o que não dá para usar com ambidestria, né? O que está fora da regra de ambidestria? Está fora o arco, a besta, a lança, a maioria dos machados e martelos e as grandes espadas, tá? E essas, mesmo se você tiver ambidestria, você não vai poder usar 2, porque são todas armas de 2 mãos, tá? A ambidestria ela também afeta perícias baseadas em destreza, como, por exemplo, boxe, artes marciais, né? Que elas também não recebem benefícios, tá? Em agilidade pela ambidestria, elas recebem, né, em destreza, tá bom? Aí a gente tem aqui outro exemplo, que é recursos e dinheiro. Lembra que a ambidestria foi um valor só? Aqui em recursos e dinheiro, como vocês estão vendo, ó, a gente tem 5 níveis, né? 5 níveis, tá? Então, veja aqui, quanto dinheiro, joias e posses seu personagem conseguiu reunir ao longo da vida. Então, se você tem 1 ponto em recursos e dinheiro, né, você já começa com uma renda mensal de $2.000, tá? Todo mês você recebe $2.000. Com 2 pontos, $4.000. Com 3 pontos, $8.000. Com 4 pontos, $16.000. E com 5 pontos, $12.000. Então, uma coisa interessante desse tipo de coisa é que você não pode, por exemplo, ter o nível 2 sem ter o nível 1. Tá? Então, se você quer já iniciar com recursos e dinheiro nível 2, você vai ter que gastar 1 ponto pelo nível 1 e 1 ponto pelo nível 2. Você vai ter que gastar os 2 pontos e aí você vai ter recursos e dinheiro nível 2, tá? Ah, mas meus pontos não dá para isso. Seus pontos não dá. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que comprar 1 ponto, né? E aí, na próxima vez que você evoluir, você gasta mais 1 ponto e você compra o nível 2, tá bom? Então, cuidado para, né, não se confundir, não sair, por exemplo, pagando 3 pontos para ter nível 2. Na verdade, você vai gastar apenas 2 pontos, tá? Lá atrás, acho que eu falei que era 3 pontos, gente, desculpa, eu me confundi, tá? 2 pontos, você gasta 2 pontos para ter nível 2, gasta 3 pontos para ter nível 3, isso quando você é um personagem iniciante, né? E quando você tá evoluindo, você gasta 1 ponto a cada nível que você evoluir, tá bom? Isso é o que a gente precisava fazer a respeito de aprimoramento. No manual de Daimon, existe toda uma lista lá de aprimoramentos, né? Que você precisa ir lá dar uma olhada, uma conferida, conhecer a maioria desses aprimoramentos, tá? Numa outra oportunidade, talvez a gente possa fazer um vídeo destrinchando os principais aprimoramentos do sistema, tá bom? Mas não será hoje. Hoje nós vamos dar sequência às regras básicas, nós vamos parar para definir o que é perícia.
Enquanto aprimoramento são vantagens, poderes, habilidades que você normalmente nasce com elas ou adquire, né, ao longo da vida. As perícias são aquelas habilidades que que normalmente você estuda, né? Aprende a fazer, tá certo? Treina, né? Elas podem ser de dois tipos, tá? Elas podem ser intuitivas, né? Ou elas podem ser técnicas, que é aquelas que você só aprende se você estudar. As intuitivas são aquelas que você adquire, tipo como um talento, um dom natural, tá bom? Por exemplo, desenhar, né? Desenhar é bem intuitivo, mesmo que você nunca faça um curso, né, técnico de desenho, né? Você pode aprender a desenhar sozinho em casa, se você tiver um dom natural para isso, tá? E como é que a gente faz para poder comprar perícias no sistema DAI? Existe o que a gente chama de pontos de perícia, né? Quando a gente cria um personagem, ele possui uma certa quantidade de pontos para distribuir entre as perícias, tá? Isso vai depender do tipo da campanha e vai depender também da idade e da inteligência do personagem. Teoricamente é assim, para cada ponto de inteligência, você ganha 5 pontos de perícia. Então, vamos supor que você tenha inteligência, né? Você tenha inteligência 12, tá? Você é um pouco mais inteligente que uma pessoa normal, que seria 10, né? Então, você vai ganhar por inteligência 12 vezes 5, né? Pontos de perícia. 12 vezes 5, 60. Você vai ganhar 60 pontos de perícia. Você também ganha, para cada ano de idade natural, 10 pontos de perícia. Então, se a sua idade, você tem inteligência 12, tem idade, vamos pôr aqui, 25 anos. 25 vezes 10, você ganha mais 250. Você soma, tá? Soma os dois valores, soma 60 com 250, e essa vai ser a quantidade de perícia, 310 pontos de perícia que você tem para gastar na construção do seu personagem, tá bom? Então, é inteligência vezes 5 mais idade vezes 10. Inteligência vezes 5 mais idade vezes 10. Essa é a formulazinha que você vai usar. Mas cuidado, tá? Isso se você for um ser humano, tá? Se você for, por exemplo, um vampiro, né? Um daimon, tá? Que são seres que eles morrem e depois eles continuam vivendo. Você também vai ganhar pontos de perícia pelo período que a gente chama de idade não natural, tá? Que são a quantidade de anos depois que você morreu, né? Vamos supor que você é um vampiro e você já é vampiro há 50 anos. Então, os seus pontos de perícia vai ser 50, né? Que é a sua idade não natural, vezes 5 pontos de perícia, tá? Então, 50 vezes 5, 250 pontos de perícia, mais a idade, né? Ou mais a inteligência, na idade não, mais a inteligência. Aí você vai ter os seus pontos de perícia. Ou seja, os seres que não são vivos, não chamados mortos-vivos, eles não utilizam a idade natural, e sim a idade pós-morte, que é chamada de idade não natural. Nenhum personagem ele pode possuir mais de 500 pontos de perícia por século de vida. Então, se você tem 100 anos ou menos, o máximo de perícia que você vai poder ter é 500 pontos. Agora, se você é um vampiro de 200 anos, 300 anos, aí você pode ter mais de 500 pontos de perícia, tá? E aí, mesmo que a soma da sua idade com a sua inteligência ultrapasse os 500 pontos, se você tem menos de um século de vida ou até um século de vida, você não pode passar dos 500 pontos, tá bom? As perícias, elas têm os subgrupos, né, que eu estava falando para vocês, né, que são como se fossem pequenas divisões dentro da perícia, tá? Elas são perícias tão próximas que elas fazem parte de um grupo só, né? E elas normalmente vêm marcadas com um asterisco. Por exemplo, dentro do grupo manipulação, né? Aí você tem barganha, lábia, intimidação, tá? Interrogatório, que são tudo perícias o quê? Aparentadas, né? Perícias
que são bem próximas, tá ok? Então, isso aí é um subgrupo, né? Por exemplo, intimidação é um subgrupo da perícia manipulação. Cirurgia é um subgrupo da perícia medicina. E por aí vai, tá ok? Durante a criação do personagem, você deve especificar qual subgrupo o seu personagem conhece. Aí ele compra a perícia engenharia, mas ele não sabe tudo de engenharia. Ele é engenheiro elétrico, ele é mecânico, ele é eletroeletrônico. Que tipo de engenharia, né, ele faz? Você tem que deixar isso especificado. Também não é proibido inventar um subgrupo que não tenha sido citado na descrição. Então, vai que o autor esqueceu determinado subgrupo. Vamos supor que ele esqueceu de colocar, por exemplo, neurologista em medicina. Então, você pode sim pedir, narrador, eu posso acrescentar esse subgrupo. Isso não só não é proibido, como é altamente recomendável, tá? É altamente recomendável que você acrescente, modifique os subgrupos da perícia para tornar cada vez mais o sistema mais ambientado ao que o seu personagem é. Mas, é claro, tudo isso sob a supervisão e autorização do seu narrador, tá bom? Todas as perícias criadas pelos jogadores devem sempre ser aprovadas por ele e cada subgrupo deve ser tratado como se fosse uma perícia separada, tá? Então, se eu compro intimidação e lábia, eu não posso tratar as duas como se fosse uma perícia só. Não, eu tenho que gastar pontos em intimidação e eu tenho que gastar pontos em lábia. Elas têm que ser tratadas de forma separada. Existem 3 tipos de perícia. No primeiro tipo, você tem um atributo básico, que serve como ponto de partida. São as chamadas perícias instintivas. É aquelas que todo mundo consegue, né, fazer, mesmo que não tenha tido um curso. Quer ver um exemplo? Cozinhar, dançar, atirar, né? Então, mesmo que eu nunca tenha feito um curso de como atirar, eu posso pegar uma arma e apertar o gatilho. Se eu vou acertar o alvo, aí já é outra... Mas eu posso, mesmo sem nunca ter tido aula de dança, eu posso tentar dançar. Mesmo sem nunca ter tido aula de desenho, eu posso desenhar, tá? São perícias instintivas. E, por serem instintivas, elas já começam com valor igual ao atributo básico. Exemplo, dançar. Qual é o atributo ligado a dançar? A agilidade, né? Agilidade é tudo aquilo que você faz com o corpo. Então, se a minha agilidade for 10, eu já inicio a perícia. Quando eu comprar dançar, eu já inicio dançar com 10. 10 mais o valor que eu vou colocar. Agora, preste atenção. Se eu não comprar a perícia, eu não tenho ela igual ao atributo. Vamos supor que eu tenho agilidade 10, né? Aí eu compro dançar, eu compro atirar, tá? Compro atirar, mas eu compro dançar, compro atirar, mas eu não compro desenhar, né? Não compro desenhar. Tá? Não compro desenhar. Então, mesmo sem eu comprar desenhar, mesmo sem eu não ter comprado desenhar, eu vou poder, caso eu queira desenhar, fazer um teste da perícia desenhar. E o meu teste, ele vai ser igual ao valor do meu atributo, 10, tá? Não 40, porque a gente sabe que o valor de teste do atributo é o atributo vezes 4. Só que quando a gente utiliza esse atributo como perícia instintiva, ele não é multiplicado por 4, ele é o valor do atributo limpo, então só 10, tá bom? Então você vai ter direito de jogar os 2 dados, os 2 D10 ou D100, né, como a gente chama, vai ter jeito de jogar o D100, e se der 10 ou menos de 10, você conseguiu se comunicar, conseguiu fazer o desenho que você queria. Mas, por exemplo, eu quero a perícia dançar. Para mim poder começar, né, a perícia dançar, eu tenho o valor do atributo mais o valor que eu vou gastar nela, tá? Tenho que gastar um determinado ponto nela. Esse é o primeiro tipo, instintivo. Agora, o segundo tipo, que é o grupo de perícias altamente técnicas, né? Que são aquelas perícias que você precisa ir para a escola, você precisa ir para um curso para você poder aprender. Por exemplo, a perícia medicina. Vamos pegar aqui em medicina, vamos pegar cirurgia. Se eu quero ser um cirurgião, tá?
Ah, cirurgia por instinto, não existe isso, né, gente? Ninguém consegue ser um cirurgião só por instinto. Ele precisa estudar anos e anos, 8 anos no mínimo, para poder se tornar um cirurgião. Então, cirurgião inicia sempre com zero, não soma com nenhum valor de atributo, tá? Inicia sempre com zero. E se eu não tenho a perícia, ao contrário de desenhar, né? Se eu não tenho a perícia cirurgião, eu não posso nem fazer teste, tá? No caso de desenhar, eu podia fazer a teste pelo meu atributo, igual o meu atributo, né? Mas cirurgião não. Cirurgião, se eu não comprar, eu nunca vou poder fazer o que um cirurgião faz. Eu preciso comprar, eu preciso gastar, né? Pontos. E mesmo assim não soma com nenhum atributo, tá? Então, vamos supor, se eu gasto 30 pontos, 30 pontos aqui em cirurgião, o meu teste vai ser 30%, vai ser o que eu gastei. Se eu gasto 30 pontos, por exemplo, em atirar, e eu tenho 10 de agilidade, o meu atirar vai ser 30 mais 10, né? Vai ser 40%, tá? Então, essa é a grande diferença entre os dois grupos. Gente, o terceiro grupo, tá? Eu confesso para vocês que eu não costumo usar, eu não conheço também, aqui por onde a gente joga, quem utiliza, mas tá lá no manual, né? No manual do Sistema Daimo, que esse manual ele é oferecido pela Daimo Editora gratuitamente no site, tá? Da Daimo Editora. Eu vou deixar o link na descrição para você ir lá baixar a sua cópia. A própria editora não é pirataria, a própria editora fornece gratuitamente, tá? Então, nesse manual lá, fala sobre esse terceiro tipo de perícias, que, como eu disse, eu não costumo muito utilizar, mas já que está no manual, eu vou falar para vocês sobre ela, e se você quiser utilizar, beleza, tá? Cada ponto gasto nesse tipo de perícia, ou desculpa, esse tipo de perícia é o seguinte, ele é tão aparentado com outra perícia que ele já começa com o valor daquela outra perícia, né? Vamos supor que eu tenha a perícia, Kung Fu, tá? Kung Fu, né? E eu queira adquirir, por exemplo, Karatê, tá? Aí, posso até estar falando besteira aqui, que eu nem sei a que nível, tá, gente? Kung Fu e Karatê são parecidos, mas para mim são artes marciais onde utiliza as mãos, né? Eu sei que elas têm particularidade diferente, mas tenta imaginar aí para poder entender o que eu estou dizendo. Então, vamos supor que eu tenho Kung Fu 20%, tá? Aí eu quero comprar Karatê, né? Quero comprar Karatê. Eu posso dizer, narrador, eu já sei Kung Fu, e eu vou gastar mais 10 pontos em Karatê. Aí o narrador, ele pega os 20% do Kung Fu, mais os 10% que você gastou, e ele deixa você começar Karatê com 30%. Porque ele parte do pressuposto que quem sabe Kung Fu tem facilidade para aprender mais rápido o Karatê. Um exemplo melhor, violão e violino. Você tem um violão, você toca violão, e você quer aprender a tocar violino, né? Você toca violão 20% e quer aprender violino. Aí você chega para o narrador e diz, narrador, eu quero aprender violino, vou gastar 20% em violino. Aí o narrador diz, ó, violino é muito parecido com violão. Quem sabe um facilmente aprende o outro. Então vai ser os 20 que você já tem de violão, mais os 20 que você gastou. Aí você passa a ter 40% de violino. Claro, usa essa regra quem quiser. A gente não utiliza, tá? E nunca fez muita diferença, não. A gente costuma utilizar apenas o grupo técnico e o grupo instintivo. Mas está no manual e o meu objetivo aqui é mostrar como é o sistema sem preconceito, tá, pessoal? Também quem quiser usar, sinta-se à vontade, porque não é contra as regras, é permitido. Cada ponto gasto, além do início, aumenta a perícia em 1%, né? Se eu gasto 1 ponto, 1% a mais. 2 pontos, 2% a mais. O limite é de 50 pontos numa perícia inicial. Então, se eu estou começando agora a primeira vez, o maior valor que eu posso gastar é 50 pontos. E aí ainda vai ser somado, né? Se ela for instintiva, ela ainda vai ser somada com o atributo, tá? Então, vamos supor que eu gasto 50 pontos em dançar, né?
Eu quero ser um exímio dançarino. Gasto 50 pontos em dançar, tenho agilidade 15, eu vou ficar com dançar 65. Gasto 50 pontos em medicina, como medicina não soma com nada, ela é altamente técnica, eu vou ficar com 50 pontos em medicina. O que eu não posso é gastar mais do que 50 pontos numa perícia inicial, tá? Eu até posso ficar com um valor maior que 50, quando eu somar com atributo, mas eu não posso gastar inicialmente mais do que 50. Tá claro isso? Agora, mais tarde, é claro, né? Com os pontos ganhos com aprimoramento, aumento de nível, né? Aí você vai ultrapassando esse limite, tá ok? O personagem ele também não pode usar uma perícia se ele tiver 0% nela, como eu expliquei antes, né? Isso significa que ele não tem conhecimento nenhum na área. No caso do cirurgião, né? Ele não vai poder fazer a cirurgia porque ele nunca estudou aquilo ali. É obrigatório um gasto mínimo de 10 pontos em cada nova perícia. Vamos supor que agora eu quero comprar a perícia desenhar, porque eu fiz o teste na última vez, quase me dei mal, porque eu não tinha, eu fiz só pelo meu atributo. Então, eu vou comprar desenhar. Isso significa que depois daquela missão, eu acabei fazendo um curso de desenho, né? E aprendi a desenhar. Para eu iniciar uma perícia que eu não tinha, eu posso gastar quanto? No mínimo 10 pontos. Pode ser mais, não pode ser menos de 10. E não pode passar dos 50, tá, gente? Cuidado com isso aí. Tá bom? Isso representa o esforço em aprender e desenvolver, né? O básico dentro da perícia, tá ok? Para saber se o valor que você está gastando é suficiente, para saber se você é mesmo bom ou não numa determinada perícia, né? Existe um quadro aqui que eu vou apresentar para vocês. Esse quadrozinho, ele mostra o que significa os determinados valores em cada atividade. Os valores podem parecer baixos à primeira vista para você, mas na maioria das vezes você vai testar a perícia com o dobro desse valor. Por quê? Porque existe os testes de perícia fácil, existe os testes de perícia normal, os testes de perícia difícil. Nos fáceis, eu dobro o valor da minha perícia. Nos normais, é o valor da minha perícia limpa e seca. E nos difíceis, o que é que eu faço? Eu reduzo a minha perícia pela metade, tá? Então, inicialmente, na maioria das vezes, vai ser sempre testes, né, fáceis. Dificilmente um narrador vai colocar já uma situação quase impossível para você no início de campanha. Então, vamos ver lá o quadro. Se eu gasto 15% numa perícia, se eu tenho 15% na perícia, isso não é o que eu gasto, tá, gente? Desculpa, deixa eu corrigir. Se o que eu gasto, mais o atributo ou qualquer outra vantagem que aumente aquela perícia, der no final o resultado 15, quando eu somar tudo, o resultado for 15, isso significa até 15, né? Menor ou igual a 15. Eu sou um curioso. Eu já ouvi falar sobre isso em algum lugar, tá? Não sou bom nisso, eu ouvi falar. Se eu tenho de 15 a 20%, eu sou um novato, estou começando a aprender. Se eu tenho de 21 a 30%, eu sou um praticante. Eu uso esta perícia quase diariamente. Se eu tenho de 31 a 50%, eu sou um profissional. Eu trabalho com essa perícia, eu dependo dela para ganhar minha vida, né? Sou um profissional. De 51 a 60, eu não só sou um profissional, como eu sou um especialista nisso, tá? Sou muito bom no que eu faço mesmo. E acima de 60%, eu sou um dos melhores na área. Então, se eu sou um cirurgião com valor de cirurgia acima de 60%, eu sou um dos melhores cirurgiões da cidade. Se eu sou um cantor, né, e o meu cantar é acima de 60%, eu sou um dos cantores mais famosos daquela região, tá? Então, 60%, acima de 60%, você já é um bambambam, já é o melhor da sua área, tá? Tá vendo como 20 a 30, 30 a 50 não é um valor assim tão ruim, né? Você não é ruim naquilo, você, pelo contrário, você está começando a se tornar um profissional, você está começando a se desenvolver naquela área. Aí eu coloquei aqui uns exemplos, né? Por exemplo, ó, a perícia animais, né? Ela vem com um asteriscozinho. Isso por quê? Porque ela é um grupo e dentro dela existem subgrupos, como, por exemplo, treinamento de animais, montaria, doma, veterinária. E animais, gente, ela é uma perícia altamente técnica. Observe que, com exceção de montaria,
Todos os outros, ó, inicia com 0, porque você precisa estudar para aprender a treinar, você precisa estudar para aprender a domar, você precisa estudar para ser veterinário. Mas você não precisa estudar para montar um cavalo, por exemplo. Você pode aprender a montar no dia a dia. Por isso, montaria já começa com o valor de agilidade, tá? Depende já do valor de agilidade. Armadilha depende de percepção, ó. Quando você compra pontos gasta pontos em armadilha, você soma com o valor da sua percepção. Esse é o valor do seu ataque. Para você poder perceber uma armadilha, né? Você não precisa ter feito um curso, basta você ser bastante observador, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Esse vídeo vai ficar muito grande, a gente vai parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar a respeito de pontos heróicos, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, curte, compartilha, tá bom? Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, me ajuda a bater aí a minha meta de 500 inscritos, tá? Divulgando aqui os meus vídeos na sua rede social. Isso vai ser muito importante para o meu trabalho, me dá esse apoio aí, tá? Muito obrigada, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!